Muito bom, muito bom. Gente, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco, continuar falando dos principais temas da teologia reformada. Tá? Esse, para você que está nos visitando, nós estamos falando sobre isso aqui já há algum tempo. Então nós estamos pegando aí as principais doutrinas da teologia reformada e nós estamos estudando ao longo do ano. Então começamos do início, evidentemente, daquilo que chamamos dentro da teologia de prolegômenos ou prolegômenas, que é o estudo da Bíblia, né? Então falamos muito sobre a Bíblia, como que ela foi inspirada, a questão do cânon, por que existem aqueles livros da Bíblia, não existem outros, qual que é a diferença dos livros inspirados e não inspirados. Falamos um pouquinho sobre isso, por que a Bíblia católica é diferente da Bíblia, das outras Bíblias, principalmente por causa dos livros. Falamos um pouquinho sobre a doutrina de Deus, aquilo que chamamos de teontologia, Theos, Deus, né? A teontologia, que é o estudo de Deus, e ainda estamos dentro da teontologia, porque dentro de um box desse aí, de uma esfera do estudo de Deus, existem vários temas. Então falamos sobre os atributos de Deus, etc. e tal, e agora, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a criação. A criação. Eu já adianto algo para vocês. Muito provavelmente, o estudo de hoje vai ser um estudo óbvio para muitos, tá? Mas eu quero dividir esse estudo em duas partes. A segunda parte, na próxima aula que teremos, eu quero fazer uma relação disso com a ciência, pelo menos passar um pouquinho sobre isso. Hoje nós vamos nos deter a ver o que a Bíblia diz sobre a criação, ok? No segundo momento, na segunda aula, nós vamos ver a relação disso com a ciência. Por exemplo, falaremos um pouco mais sobre a questão da evolução, o evolucionismo, qual a diferença com o criacionismo. Essas questões vão ser na segunda aula. Por exemplo, outra coisa, qual é a idade da Terra? Né? Muitos creem numa idade antiga, de bilhões de anos, outros creem que não, a Terra não é tão antiga como alguns falam. Então, essas questões todas nós vamos falar na segunda aula. Por quê? Porque nós não conseguimos tratar desse assunto, ou desses assuntos, se nós não tivermos uma base muito solidificada. Né? Nós já queremos falar de coisas mais difíceis, mas nós não temos um fundamento legal ainda. Então, hoje nós vamos lançar o fundamento e na segunda aula nós vamos tentar tocar um pouquinho nesses assuntos aí. Eu peço aí um pouquinho de paciência para vocês. Vamos lá. Se você quer aprender um pouco mais sobre criacionismo, evolucionismo, etc. e tal, eu indico para você esse livro aqui, A Origem. São 4 visões cristãs sobre a criação, evolução e design inteligente. Então são aqui quatro autores que vão debater um pouco mais sobre isso. Se você quer ter uma visão um pouco mais aprimorada da criação, da evolução, você precisa olhar e ler esse livro aqui, tá? Eu estou com ele aqui, ele é da Thomas Nelson, a editora, depois você pode dar uma olhada comigo aqui, e você quiser comprar para você estudar um pouco, ler um pouco mais sobre isso. Porque ele trata algumas coisas que nós não vamos tratar aqui. Por exemplo, do criacionismo evolutivo, etc. e tal. Então, é uma abordagem um pouco mais segura e um pouco mais profunda. Você pode, então, ler esse material. E tem aquele material também de Gênesis, do Adalto Lourenço, que ele trata um pouco ali, de forma científica, ali, o criacionismo em Gênesis. Tá? Você pode também dar uma olhada lá. Beleza, gente? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor graça para que Ele nos ajude a entender a palavra do Senhor nessa manhã. Senhor, nós estamos diante de Ti, nós estamos aqui para estudar um pouco a palavra do Senhor. Nos ajude a pensar um pouco sobre esse tema, que para muitos é um tema já óbvio, mas que
traz muitas aplicações para a nossa vida. Nos ajude, que tenhamos um tempo gostoso aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Você vai me orientando que estão há horas aí. Quantas horas aí? Gênesis capítulo 1 é a narrativa da criação de todas as coisas. Eu vou ler alguns versos aqui e você, por favor, me acompanhe aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a imagem a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, esse até o verso 27 é um verso que a gente usa muito para falar sobre criacionismo, sobretudo essa questão de gênero, não é? Quando nós olhamos para o relato da criação, a narrativa da criação, nós vamos perceber que Deus não cria um terceiro gênero. Pelo menos uma visão bíblica dessa questão, haveremos de perceber que Deus criou homem e mulher. Se nós queremos ter uma discussão de gênero a partir de uma pressuposição bíblica, nós haveremos de nos apoiar nessa verdade. E aqui, gente, eu sempre tenho tentado falar um pouquinho sobre isso. Todo o assunto que você for discutir, esse assunto pode ser discutido por vários vieses. Você pode olhar o determinado assunto pelo viés bíblico, você pode olhar aquele mesmo assunto pelo viés da psicologia, você pode olhar aquele mesmo assunto pelo um viés da medicina, você pode olhar aquele mesmo assunto por um outro viés. A primeira coisa que nós precisamos estabelecer é: qual é o meu pressuposto? Eu estou analisando esse assunto, eu estou discutindo esse assunto com alguém, explicando esse assunto para alguém, a partir de qual pressuposto? Eu estou explicando o assunto da criação pelo pressuposto bíblico, não científico. Não científico. Até porque é o seguinte, eu fico falando com jovens, muitos jovens hoje vão para a universidade, os jovens não, vou falando de adolescentes também. Eles vão para a escola, sobretudo escola particular, e eles são bombardeados com uma proposta evolucionista. E eles são bombardeados por uma proposta evolucionista que defende uma proposta evolucionista a partir da ciência. Os meninos ficam doidos, eles não têm muita alternativa. Aí eu tenho pensado, e aí aqueles que trabalham na educação vão poder me ajudar, Léo e outros aí. Eu fico olhando para o contexto geral e eu percebo assim o quanto o darwinismo, Charles Darwin, tem sido uma ameaça para a educação formal hoje. Eu estou fazendo uma licenciatura em História. E uma das motivações, já disse isso aqui, uma das motivações foi exatamente essa. Eu estava entre um doutorado em Teologia e a licenciatura. Eu falei, eu vou fazer licenciatura. Os caras falaram, você está doido? Eu vou fazer licenciatura por uma única razão. Eu quero entender o que esses meninos meus, as minhas ovelhas, estão lendo na universidade e no segundo grau. Eu fiz uma matéria chamada a história da África, alguma coisa assim, mostrando a origem do homem, da onde o ser humano veio, a raça humana veio.
Essa era a abordagem do módulo que eu fiz. Você vai ler o material da universidade que eu estou fazendo, é evolucionismo do início ao fim. Do início ao fim. É darwinianismo do início ao fim. E os nossos filhos estão sendo inseridos nesse contexto e recebendo essas informações todos os dias na aula de história, na aula de biologia, de geografia, nas áreas humanas, eles estão sendo todo dia bombardeados com isso. E o meu desafio, gente, é mostrar para vocês, sobretudo pais, que vocês precisam saber um pouquinho disso. A igreja precisa abrir as portas para a gente tratar desses assuntos, porque são esses assuntos aqui que estão sendo ensinados para os nossos filhos, para a próxima geração de líderes da igreja. E eu não estou equivocado em pensar que se a gente não começar a discutir essas questões de forma um pouco mais profundas na igreja, daqui uma década, 2 no máximo, nós teremos presbíteros e pastores com pensamentozinho evolucionista. Porque eles foram ensinados a vida toda a esse respeito. E quando vinha na igreja, nada era dito a respeito de criacionismo. Nada foi ensinado a eles, na casa deles, pelos pais, sobre criacionismo. Eles só foram inseridos em um ensino formal sobre evolucionismo. Mas você vai esperar o que deles? Que eles sejam criacionistas? Então, eu acho que a igreja tem um grande desafio. Aliás, a igreja tem vários desafios. Vários desafios. Uma das razões que nós pastores, estabelecemos um currículo unificado é para que os nossos adolescentes e jovens também tenham contato com a teologia melhor lá onde eles estão estudando. Inclusive, essa mesma hora, eles estão estudando a mesma aula lá com o pastor Lucas e com o Diego lá. Então, vamos lá, gente. O evolucionismo foi uma teoria criada, desenvolvida pelo Charles Darwin. Isso aí, no século XIX, 1800 alguma coisa, esse cara se levantou e começou a escrever sobre o evolucionismo. Naturalmente, isso ia acontecer porque isso se deu no iluminismo. O iluminismo foi um tempo, ele nasceu dentro do iluminismo. O iluminismo foi um tempo onde todas as coisas poderiam ser provadas como certo apenas pela razão. Então, você começa a entender um pouco a questão. Darwin era um cara que nasceu dentro do iluminismo. O que foi o período iluminista? O período iluminista foi um período ali na Revolução Industrial que dizia o seguinte: só é verdade aquilo que se pode provar cientificamente. Então ele começa a tentar provar cientificamente que a criação não tem sentido. O que tem sentido é a evolução das espécies. Então ele cria toda essa teoria aí. E um livro dele, que é o best-seller dele, é o livro Origem das Espécies, que você pode ler, é uma leitura muito densa, porque ele foi escrito aí no século XIX, mas é o livro que trata sobre a teoria, então, de Darwin sobre a evolução. Mas vamos lá, o nosso objetivo aqui é falar sobre a criação a partir de um viés bíblico, e nós vamos fazer isso. Qual é o conceito de criação? Como é que você explicaria o criacionismo para o seu filho ou para um adolescente da igreja? Deixa eu ouvir vocês. Como que você conceitua ou define criação, criacionismo? O que é criação? Defina para mim. Lógico que nós estamos debatendo um assunto e todo assunto precisa ser debatido a partir de uma definição. Se você não define o assunto que você está debatendo, você não vai conseguir debater. Eu preciso de uma definição. Me defina aí o que é criação ou criacionismo. Vamos lá, vou esperar enquanto eu vou tomando água aqui.
Você consegue fazer uma definição? Ou quem consegue ajudar o Léo numa definição? Supor que a Júlia chega e fala assim, pai, qual é o conceito de criação que nós crentes, presbiterianos, cremos? Como é que eu poderia definir criação ou criacionismo para o meu professor de biologia que só fala de evolucionismo? O doutor disse que vai te ajudar, Léo. Hoje eu vim com a minha colinha de papel, não foi no tablet, não. Posso apertar um pouco mais? O Leonardo, então tá. Tá bom. É a teoria. Eu não colocaria teoria. Porque teoria dá o sentido de que algo pode ser provado e desconstruído. A Bíblia não é uma teoria. É a verdade. A verdade de que Deus criou todas as coisas. Não é uma teoria. É uma verdade. Tá. Que Deus criou todas as coisas. Mas há uma pergunta ainda, João. A pergunta é, como que Deus criou todas as coisas? Como que foi isso? Eu estou entrando um pouquinho mais. Opa, isso aí é o nosso decano. Tá. Então vamos lá. Vou pegar a deixa do João aqui e vou definir e a gente vai seguir na aula. Irmãos, eu vou morrer falando isso aqui na igreja. Você, como um crente presbiteriano, precisa comprar a Confissão de Fé de Westminster. Pastor, é sério, não estou brincando não. Porque na Confissão de Fé tem todas as doutrinas que nós presbiterianos cremos, inclusive sobre a criação. É lá tem a definição daquilo que nós cremos. Então, deixa eu pegar aqui. A definição da confissão é o seguinte: criacionismo ou acredita que no princípio aprove a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Depois nós vamos estudar tudo isso aqui bonitinho. Aprove então ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo para a manifestação da sua glória, criar do nada, isso é importante, criar do nada, e no espaço de 6 dias, tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, as coisas visíveis e invisíveis. Deixa eu pegar essa definição. Então, aprove a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, no espaço de 6 dias, criar todas as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Isso é um conceito de criacionismo. Isso é criação. Agora, vamos destrinchar um pouquinho esse conceito? Nós temos um conceito, nós temos uma definição. Ela é extensa, essa definição é extensa. Vamos destrinchar ela. Então, a primeira coisa que nós definimos é que criacionismo é a verdade que, no princípio, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo criou todas as coisas. Então, quem criou todas as coisas? Sim, mas apenas o Pai que criou, somente o Pai que foi aquele que estava em toda a manifestação da criação? Não, a Trindade estava lá. Pai, Filho e Espírito Santo. E lê para nós aí, Vivi. Exatamente, esse está no plural. Por quê?
dando a entender que a Trindade já estava lá. Mas, pastor, como que Jesus já estava lá? Sim, ele já estava lá porque ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós precisamos entender que o Pai tinha uma função, o Filho tinha uma função e o Espírito tinha uma outra função na criação. Eu acho legal o trabalho da Trindade, porque o Pai não faz o trabalho do Filho, o Filho tampouco faz o trabalho do Espírito. Cada um tem a sua função. E eles trabalham em conjunto para criar todas as coisas. Vamos para o texto bíblico que ele vai nos falar. Vamos lá. O Pai, ele é o agente principal de todas as coisas. O Filho foi aquele que executou aquilo que o Pai determinou. Então, eu acho, gente, uma doutrina puxa a outra, né? Aí depois você vai estudar a obediência. Tem a obediência passiva e a obediência ativa de Jesus Cristo. O Filho obedece ao comando do Pai. Ele executa aquilo que o Pai pede. Então, vamos lá. Alguém, por favor, João 1:3. Outro irmão, Colossenses 1:16. E outro irmão, por favor, Hebreus 1:2. Quem abriu João 1:3, por favor, lê para nós aí. Nós estamos pensando de que o Filho foi aquele que executou a vontade do Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Está falando de quem aí? Jesus, tem certeza? Sim, João, é Jesus mesmo. Eu só estou te botando pressão. Está vendo que você não funciona por pressão, não. Hein? Porque o texto está falando do verbo. Não é? João é um verbo. Ele acabou de falar, e o verbo era Deus, tal, tal, tal. E nada do que existe poderia existir se não fosse feito por intermédio dele. Jesus Cristo, o verbo. Então a existência ela acontece porque ele executou o que o Pai mandou. Colossenses. Por favor, Vivi. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava com o Pai. Rapaz, E aí o outro versículo adiante fala assim, nada do que aconteceria se não fosse por ele, alguma coisa nesse sentido, né? Ou seja, o Filho executa aquilo que o Pai manda. Colossenses 1:16, eu acho que esse texto é um dos mais claros. Alguém, por favor. Pronto. Todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas por meio dele. Dele quem? Paulo está falando sobre Jesus Cristo. Né? E aí o texto termina dizendo, e para ele. O que o texto está querendo dizer? Para a glória dele. Né? As coisas que existem prioritariamente não foram criadas para o nosso bem. Isso pode ser de forma secundária, mas prioritariamente tudo que existe na criação foi feito para quê? Essa era a conclusão da aula. Para manifestar a glória de Deus. Para que as pessoas possam observar quando você vai de férias para o mar ou para a montanha ou para algum outro lugar de paisagem bonita, você olha assim e você fala assim, poxa vida, quem poderia ter criado tudo isso? Eu gosto daqueles programas da Discovery Channel, às vezes eu assisto, que fala lá do mar, dos vários tipos, espécies de peixe que tem no oceano e tal. É tanta coisa, você fala assim, meu Deus, quem que poderia ter criado todas as coisas? A Trindade Santa. E quando nós olhamos aquilo, a gente fica assim, poxa vida, é exatamente para isso que Deus criou. Para revelar a glória dele, de que existe um Deus. Mas vamos lá.
Hebreus, para a gente terminar essa parte aqui. Hebreus 1, 2. Pelo qual fez o universo. Ele está falando de Jesus Cristo. Que o universo foi criado por Deus, pela Trindade, mas a função do Filho foi executar a vontade do Pai. Vamos lá, e o Espírito? Deixa eu passar rápido aqui. O Espírito, Jó 33, 4. Alguém, Jó 33, 4. E outro, por favor, Salmo 104, 30. O sopro do Espírito, o sopro do Todo-Poderoso é que consegue dar vida. Não é? Essa é a ideia também na conversão. Quem que dá a vida? O Espírito. A função dele é dar vida a todas as coisas. Então, o Salmo 104 confirma isso. Alguém puder ler para nós rapidão aí. Ok. Como que a face da terra é renovada? A partir do Espírito, porque Deus manda o seu Espírito. Então você percebe que existe aí um trabalho funcional da Trindade. Um determina, outro executa e outro dá vida. Então a Trindade Santa estava presente na criação de todas as coisas. Sim. É. Mas nós precisamos entender, gente, eu vou sentar um pouco aqui que eu cansei. Nós precisamos entender que o assunto ele é muito mais abrangente e profundo do que nós estamos vendo aqui. Como eu falei, nós estamos vendo aqui apenas uma leitura bíblica, tá, do assunto. Mas nós temos muita coisa a estudar. Por exemplo, nós temos aquilo que chamamos dentro da teologia de deísmo e teísmo. O deísmo, ele vai crer assim, não, Deus criou todas as coisas, mas ele não governa mais. Ele criou tudo como se fosse um reloginho, deu corda no relógio, só os antigos vão saber o que é dar corda no relógio. Deu corda no relógio, deixou o relógio funcionando e deu no pé. Eles creem na criação? Creem. Mas não creem que Deus está no domínio da história. Foi aquele que criou e vazou. E tem aqueles que creem no teísmo. Né? O teísmo é aquele que Deus criou e ele está presente no governo de todas as coisas. Então, sim, só para deixar claro que, pastor, foi meio superficial. Essa é a intenção mesmo, né? De dar uma ideia panorâmica bíblica, porque o assunto, ele tem livros e livros escritos sobre essa aula. Então, não dá para a gente abordar tudo, tá? Sim, Léo.
Ah, tá. É uma boa pergunta. Eu ia tratar isso no final, mas eu vou adiantar. Eu penso o seguinte: a pergunta do Léo é a seguinte, para quem não entendeu e, sobretudo, aqueles que estão nos assistindo. Até esqueço que está sendo filmado. A pergunta é a seguinte: a gente fica numa sinuca de bico porque existem várias formas de comprovar uma verdade. Uma delas é a científica. Tem a científica que comprova se aquilo de fato é verdade. Se o estudo, o assunto abordado é uma verdade, pode ser tratado pela ciência, por fatos científicos. E quando a ciência olha para o conhecimento teológico, há um desprezo, porque fala assim, não, o conhecimento teológico ele é destituído de ciência. Coitado, eu vou ficar no centro, vai, eu fico andando, ele fica doidinho atrás de mim com a máquina lá em cima, com a câmera. Tá bom, vai, eu vou ficar aqui agora. Então, a teologia ela é destituída de qualquer significado, porque ela não tem ciência. Eu acho que existem algumas coisas para pensar sobre isso, Léo. Tá? Eu vou ser bem simplista agora. Primeiro, a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não foi escrita para provar ciência, para falar sobre ciência. A Bíblia foi escrita para revelar a salvação em Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro fato. Muitos querem usar a Bíblia como um livro científico. Ela não é. Ela não é. Ela pode e ela tem, sim, a conteúdo para contestar a ciência? Tem. Mas o objetivo, quando eu falo que ela não é um livro científico, ela não foi escrita primordialmente, especificamente, para falar sobre ciência. Ela foi escrita para revelar Jesus Cristo e a salvação nele. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa. Existe como a teologia provar alguma coisa? Eu penso que sim. Livros têm sido escritos por cientistas crentes para chegar a uma conclusão de que nem a ciência pode provar o que ela prega. Entendeu? Que a própria ciência ela não consegue provar o evolucionismo. Porque aquilo que ela afirma sobre evolucionismo, existem muitas falhas científicas. E aí o melhor livro para isso é do Dr. Adalto Lourenço. Ele até trabalhou na NASA, parece. Ele é um pesquisador. Ele é um físico, não é? Você precisa, se você quer saber mais sobre isso, Como Tudo Começou. É um livro do Adalto Lourenço. Ele trabalha cientificamente a partir de uma visão bíblica. Ele é presbiteriano, ele é presbítero lá, acho que é Limeira, São Paulo. Então, ele é um presbiteriano, é presbítero, e ele é um físico que ele prova que até a ciência não tem como dar dados concretos sobre a evolução. Exato. Aham. Sim.
e até o próprio Adalto nesse material, por isso que eu estou indicando com entusiasmo esse material, porque nesse material que o Adalto, foi numa palestra que eu ouvi dele, ele dizendo que se a Terra fosse mais perto do Sol 5 centímetros, todo mundo morria queimado. Se a Terra fosse mais distante do Sol em 5 centímetros, todo mundo morria congelado. Quem fez isso? Então, assim, a gente não pode, como presbiterianos, como crentes, né, achar que a ciência é intocável e infalível. A ciência erra. Até porque existem muitas coisas na ciência que é subjetivo. Eu estava fazendo um curso agora. Ela é infalível. E assim, nós podemos concordar com a ciência quando a ciência não contrapor a teologia, o ensino da Bíblia. Quando a ciência está comprovando aquilo que a Bíblia comprova, ok, ótimo. Mas agora, quando ela avança, vai além, aí a gente tem que desconfiar. Eu estava fazendo um curso agora essa semana sobre aconselhamento em casos difíceis, na internet, um curso de uma universidade. Aí, qual era o tema? Falando sobre ciência. Eu vou te levar aqui para uma outra coisa, não vai dar tempo de nós concluir mesmo a criação, vai ter uma segunda aula. Então, só para a gente entrar nessa questão de ciência. O assunto era outro. Ô, João, você beliscou o menino, João? Para falar sobre... Pega ele, Vivi, porque o João... Essa barba do João espinha o menino. A questão da ciência. Como que a ciência ela é subjetiva? Deixa eu dar um exemplo aqui, não tem nada a ver com criação, mas tem a ver com o que nós estamos falando sobre ciência. Nós estávamos discutindo sobre a depressão. Calma, por favor, não vai tirar conclusões antes da minha fala. O professor estava argumentando, era um americano, Dr. Berger, eu esqueci o primeiro nome dele. Douglas Berger. Ele estava falando assim, que a depressão, o sintoma da depressão existe, é um fato. Tristeza, sonolência, etc. Todas aquelas questões, sensações de fadiga, etc. E tal. A ciência diz como comprovar que uma pessoa tem depressão. A ciência diz, o DSM, que é a Bíblia da Psiquiatria, DSM-5 diz, uma das formas é, se a pessoa tem esses sintomas até 2 semanas, pode ser considerado que ela está com depressão. Se ela tem aqueles sintomas recorrentes até 2 semanas, mais de 2 semanas, é uma evidência que ela é depressiva. Aí o professor diz assim, quem comprovou que tem que ser 2 semanas? Não pode ser 2 meses, não pode ser 2 anos. Foi uma junta médica que sentou para debater o assunto e de forma subjetiva, não objetiva, subjetiva, eles chegaram à conclusão de que se a pessoa tem aqueles sintomas acima de 2 semanas, ela está com depressão. A pergunta é, qual o tratamento, qual o exame clínico laboratorial foi feito para comprovar isso? Nenhum. Como é que você é diagnosticado com depressão? Porque uma junta médica chegou à conclusão que se a pessoa tiver esse sintoma, e num prazo de mais de 2 semanas, logo você está com depressão. Aí, numa outra aula, até a Josi assistiu comigo, falando sobre o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Quem tem TAG, como é que pode saber que a pessoa tem TAG, transtorno de ansiedade? Olha, se você tiver fadiga, se você tiver cansaço, se você tiver tantas outras coisas, a sensação de estar no limite do seu cansaço, perder sono um pouco, eu falei, eu já estou. Está todo mundo. Então, assim, quem estabeleceu aquilo? Uma junta médica que foi lá escrever, eu falei, se você tiver sintomas aqui. A questão é,
O que daquilo foi comprovado biologicamente, cientificamente? Nada. Nada. É subjetivo. Ou quando você foi ao psiquiatra e falou, você tem depressão, que exame você fez para detectar que você tinha? Exame de sangue? Você fez assim, como um câncer, os médicos estão aqui. Quando a pessoa tem um câncer, vai lá, eu acho que na célula vê que tem uma célula doente. Foi um exame laboratorial. Agora, com a depressão, existe um exame que constata de forma laboratorial isso? A discussão no nosso curso era, não tem. Então é subjetivo. E nesse ponto que eu quero trazer para a ciência. Às vezes a ciência ela não é objetiva. A ciência não se posiciona em cima de fatos científicos comprovados. Ela se posiciona em cima de fatos subjetivos. E aí o que eu estou querendo trazer com tudo isso é que a ciência falha. Que a ciência falha. Então eu acho que em alguns momentos a teologia pode chegar e botar a faca no pescoço da ciência assim, falar assim, olha, os pressupostos que vocês usam para comprovar algo são pressupostos falhos. Não tem como vocês comprovarem a partir disso. E aqui eu não estou falando para você deixar o seu psiquiatra não, pelo amor de Deus. Não, moço, mas pode falar, nós estamos aqui para isso mesmo, ainda mais o vice-presidente do conselho, você é doido de não deixar o cara falar? Mas a pergunta assim, ele, em certo sentido, ele está... Tem pontos de verdade na colocação dele? Tem. Deus deu a graça comum a muitas pessoas. Por exemplo, existem descrentes que têm uma inteligência fenomenal, em questão médica, etc. e tal, e Deus usa a inteligência dele para o bem do crente. Isso é graça comum. É uma graça que é comum para todos. Não são inteligentes só os crentes. A ciência ajudou no tratamento dele? Ajudou. Mas o que foi determinante? Eu acho que a questão é o que determinou a cura? Foi a ciência? Não. Foi Deus. Em última instância, em última instância, Deus deu graça para que aquelas pessoas pudessem fazer ciência e obter a cura. Exatamente. Exatamente. É verdade. É oração. Aí eu vou terminar a aula, tá? Tinha muita coisa para falar ainda, mas sei lá, a gente fala numa outra hora. Vamos lá. Eu quero terminar com Hebreus 11:3. Vamos lá? Hebreus 11:3. Sérgio? Sim. Sim, até porque a palavra do Senhor diz que os nossos dias estão contados e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Não é? Então a pergunta é se chegou o dia dele, ele vai. Se o dia que o Senhor determinou para que ele possa morrer, realmente, isso acontece dentro dos propósitos de Deus. Aí lembramos daquela outro texto dos evangelhos que diz
que nenhuma folha da árvore cai sem a vontade do Senhor. Então, quando eu afirmo algo diferente disso, eu estou dizendo assim, existe alguma coisa que controla a minha vida, mas que não é Deus. Quem controla todos os dias da minha vida é o Senhor, até o dia que eu vou morrer. É o Senhor que determina todas as coisas. Hebreus 11:3. Vamos terminar, gente? Que a Miri já bateu o sinal. E mais uma vez eu não consegui dar a aula que eu queria, tudo que eu queria na aula. Hebreus 11:3, eu vou ler. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Em último caso, crer que Deus criou o universo, as coisas visíveis e invisíveis, é uma questão de argumentação científica? Fé. Então, Léo, você pode ir lá na universidade sentar com um professor de biologia, doutor em biologia, e tentar provar cientificamente, através da teologia, ou tentar provar teologicamente que a ciência tem falhas, e você pode pegar a teologia para mostrar as falhas da ciência e mostrar ainda que a teologia tem pressupostos muito mais interessantes do que a ciência para provar a criação do mundo. Você pode fazer isso, mas ele só vai crer nisso pela fé. Como é que você pode entender? Agora pensa como uma cabeça de descrente, gente, porque nós pensamos com cabeça de crente. Todo mundo é descrente aqui. Que um ser que nós não conseguimos ver, chamado Deus, criou todas as coisas a partir do nada. Eu ia falar sobre isso, não deu tempo. Ex nihilo foi uma palavra usada no latim para descrever isso na história da igreja. A partir do nada. Não tinha uma matéria pré-existente que Deus tenha utilizado e a partir dela Deus criou todas as coisas. Porque o que nós pensamos hoje é o seguinte: tudo que nós fazemos hoje é feito a partir de uma matéria que já existe. Isaías está ali, trabalha nessa área aí, e ele vai saber mais do que eu falar sobre isso. Tudo que é produzido hoje na indústria é produzido a partir de uma matéria-prima que já existe. Nós estamos vendo aí a vacina, as vacinas do corona aí, da Covid. O Butantan, a Fiocruz não fabricou porque falta matéria-prima. Porque tudo que é fabricado precisa de uma matéria. E a criação, a partir das Escrituras, diz que Deus criou ex nihilo, a partir do nada, não tinha matéria. Ele criou tudo. Agora você pensa com a cabeça de um descrente. Cara, eu vou crer num negócio, num Deus que nem eu consigo ver, e depois falar que esse Deus que eu nem consigo ver, criou tudo que eu consigo perceber a partir do nada, sem uma matéria existente. E agora ainda crer que esse Deus, que eu não consigo ver e nem sei se existe, como João disse, ele governa todas as coisas e ele orquestra todas as coisas. Cara, pensa com a cabeça de um descrente, vai. Isso é matéria de fé. Por mais que você argumente, é fé. E você só pode crer nisso porque um dia Jesus Cristo, o Senhor, imputou fé no seu coração. Porque se ele não tivesse dado fé a você para crer nisso, você também não creria, nem eu. Então, o fato de você crer nisso é um presente que Deus te deu. Você é um privilegiado. Você tem fé. Fé. Fé para quê? Naquilo que Jesus Cristo fez. Parece assim, né? A gente fala, tenta provar, argumenta, escreve livro sobre isso, e no final isso é uma questão de fé. Ponto.
Ela é muito bonita. Eu fico olhando para ela aqui, eu me desconcentro. Gente, vamos terminar. Eu queria dizer o seguinte. Termino dizendo. Aquilo que a Jus falou é importante, mas eu penso que minha cabeça não está muito boa. Porque eu fico pensando coisas. Eu acho que é legal, nós precisamos inculcar nos nossos filhos, jogar a base. Nós precisamos botar base nos meninos. Por isso que eu insisto, escola dominical, se você não... Aqueles que não vêm estão perdendo e, assim, sempre vão ter uma deficiência no arcabouço de fé. Sempre vai ter. Porque aqui é aqui que a gente lança o fundamento. É aqui. Eu acho que nós precisamos lançar o fundamento para os nossos filhos, agora pensando em filho. Mas nós precisamos ir um pouco a mais, um passo à frente. Nós precisamos começar a provocá-los. Por exemplo, questionar, nesse caso, o evolucionismo com o criacionismo, ensinar para eles em casa. Pega lá o material de biologia dele, abre lá, fala lá evolucionismo, o material de história, a evolução das espécies, fala assim, vem cá, vamos comparar isso aqui com a Bíblia? Isso é apologética, é defesa da fé que você está fazendo. Bota lá e fala assim, e aí? Você está vendo como existem falhas aqui? Você está vendo que aqui há um ponto de encontro entre as duas coisas? Aqui nós concordamos com... Aqui não. Gente, é isso. Ou você vai esperar que o professor vai falar sobre criacionismo para o seu filho, a não ser que ele vai estar no Mackenzie, né? Aí sim. Agora, caso contrário, nós vamos ficar aí. Aí os meninos vêm para a igreja, a gente vai falar de outra coisa. Eu estou falando com os meus pastores. Turma, nós temos que ir para frente desses meninos. Nós temos que ensinar para esses meninos. Nós temos que falar, contrapor o que os professores estão falando. Aí eles ficam 6 dias na semana, 5 dias na semana na escola recebendo isso, e uma vez na semana aqui na igreja é desumano, né? Vamos. Tá. Seus filhos vão para a escola e eles serão treinados em torno de 15 mil horas em pensamento ateísta secular. Depois, eles vão para a escola dominical para colorir um desenho da Arca de Noé. Isso aqui que eu estou falando. Você acha que essas crianças irão conseguir lutar contra as mentiras que estão sendo ensinadas na escola? É o Paul Washer que fala. É isso aqui que eu estou falando. Tentei falar, ele expressou melhor. O moleque vai ficar lá 15 mil horas lá, sei lá quantas horas está aí, 1.500 horas. Aí chega aqui na escola dominical, vamos pintar uma Arca de Noé. Você está de brincadeira. Está de brincadeira. Está vendo que eu sofro em casa. Vamos lá, gente, vamos orar. Deus abençoe vocês e que seja um desafio. Na próxima aula a gente continua, se Deus quiser. Hoje à noite vem animados, hein? Tchau. Boa tarde e bom descanso. Os presbíteros da igreja, eu preciso ter uma conversa rapidão com vocês aqui na frente, aqui, ó. Por favor.